uma curiosidade até em saber como que são feitas essas biópsias, né, para a gente acessar a lesão que nós identificamos na mamografia ou no ultrassom, né, para fazer o diagnóstico definitivo. E mais do que, por curiosidade, vocês têm que entender e saber um pouco de que método utilizar em cada situação, porque quem vai pedir essa solicitação, vai fazer essa solicitação da biópsia são vocês. Então, vocês têm que saber bem se vai utilizar a mamografia, ou se vai utilizar a ultrassonografia, ou eventualmente a ressonância magnética como método para direcionar o procedimento, e esse é o objetivo da nossa apresentação, tá bom? Bom, quanto às indicações dos procedimentos diagnósticos orientados pelos métodos de imagem, a gente tem duas indicações, né? A indicação terapêutica, que é menor, mas a gente utiliza pela ultrassonografia para realizar punção para esvaziamento de cistos, por exemplo, quando eles são sintomáticos. Então, aquela paciente que chega com nódulo palpável, doloroso, porque tem aquele cisto que cresceu rapidamente, está inflamado, precisa de um esvaziamento do cisto. Aqui a indicação é terapêutica, realmente para ajudar no alívio daquela paciente. A gente pode utilizar também a punção aspirativa para a drenagem de seroma e hematoma como uma complicação pós-cirúrgica, e punção de abscessos também numa paciente que está desenvolvendo mastite, e que a gente vai drenar aquele abscesso para auxiliar na terapêutica. Mas as grandes indicações dos procedimentos são indicações diagnósticas, que é para fazer realmente análise da constituição daquela lesão que foi identificada nos exames. Então, nós fazemos a avaliação de nódulos sólidos, de cistos complicados ou cistos complexos, de conteúdo intraductal, de calcificações, de linfonodos e também de abscessos que a gente faz, não só para alívio terapêutico e auxílio terapêutico, mas às vezes a gente faz também para saber que tipo de lesão é aquela, que tipo de mastite é aquela que está provocando aquele abscesso, tá? Então, assim, poucas são as indicações terapêuticas, e quando a gente fala em indicação terapêutica, o único método que vai nos auxiliar na terapêutica vai ser a ultrassonografia, tá? A gente não vai utilizar, fazer uma punção aspirativa ou uma drenagem utilizando outro método diagnóstico, nem a mamografia, nem a ressonância, sempre a ultrassonografia, tá? Então, aqui, nesse caso, por exemplo, é uma paciente que fez uma mastectomia com uma reconstrução, aqui tem um retalho abdominal e uma prótese mamária, essa prótese está aqui. Entre uma coisa e outra, a gente tem esse líquido em volta, que é um seroma pós-implante, pré-implante. Então, é um seroma que se formou após o tratamento cirúrgico para câncer de mama, e que aqui a gente fez o diagnóstico pela ultrassonografia, e mais do que diagnóstico, a gente puncionou esse líquido que estava ali, que é um seroma que se formou, ajudando na terapêutica do paciente. Outra situação que pode acontecer é como nesse caso aqui, uma paciente que veio com nódulo palpável na mama esquerda, periareolar, 6 horas a 1 centímetro, agora você já sabe o que quer dizer 6 horas a 1 centímetro, um nódulo palpável doloroso, que na ultrassonografia demonstrou ser um cisto, né, com conteúdo mais aderido aqui à superfície, e um conteúdo mais anecóico, né, e a gente fez, como estava muito doloroso, nós fizemos a punção aspirativa e saiu um líquido sanguinolento. Esse material sempre a gente manda para análise, mas nesse caso aqui era um cisto hemorrágico, que por algum motivo ali que sangrou ali para dentro, mandou para análise e resolveu tanto a parte sintomática da paciente, que a paciente ficou aliviada, e a gente mandou para análise e era só um cisto hemorrágico sem outras especificações. Então, a utilização terapêutica ela é mais restrita, e o método de escolha é sempre a ultrassonografia, tá bom? Bom, a maioria das indicações são diagnósticas. E por que esses procedimentos são tão importantes, né? São importantes porque, assim, até a década de 70, todas as lesões que se diagnosticavam e que favoreciam o diagnóstico de câncer, elas eram palpáveis, a gente não tinha ainda rastreamento mamográfico de rotina. Então, essas pacientes que vinham com nódulos palpáveis sempre iam para a cirurgia, porque a gente não tinha nenhum procedimento para fazer uma avaliação prévia, tá? A partir da introdução da mamografia de rastreamento, houve um aumento muito significativo de lesões que aí passavam a ser vistas nos exames de mamografia e não eram palpáveis, mas e daí? Também nessa época todo mundo acabava indo para biópsia cirúrgica, tá? E a biópsia cirúrgica, nas lesões não palpáveis, tinham como método de escolha para marcar aquela lesão, a marcação pré-cirúrgica com agulhamento. Por muito tempo,
a biópsia cirúrgica precedida por marcação com fio metálico ficou sendo o padrão ouro para a investigação de lesões não palpáveis, tá? Agora, a gente praticamente não se faz mais nenhuma excerese cirúrgica de uma lesão sem antes saber a histologia daquela lesão, porque agora nós temos a biópsia por agulha grossa, que é a core biopsy que a gente chama. Então, qualquer lesão que tenha algum grau de suspeita para malignidade, ao invés dela ir direto para a cirurgia, a gente faz a biópsia, obtém material histológico, faz o diagnóstico histológico e até da imunistoquímica daquela lesão para depois tomar a conduta. Então, com isso, houve uma redução muito importante do número de cirurgias e de biópsias cirúrgicas a partir de 1990, quando esse autor desenvolveu essa agulha de biópsia que a gente usa até hoje, tá? Aqui a gente tem que sempre lembrar daquela tabela do BIRADS, e a gente vai estar atuando basicamente nas categorias 4 e 5, quando a gente vai fazer a investigação diagnóstica pelos procedimentos, né? Porque aqui a gente tem indicação de biópsia por agulha grossa. Mas, eventualmente, a gente também vai fazer avaliação histológica ou citológica nas lesões BIRADS 3. Quando que a gente vai fazer? Às vezes, por exemplo, é uma lesão BIRADS 3, um nódulo provavelmente benigno, mas a paciente vai para uma cirurgia estética. A gente não vai deixar a paciente ir para uma cirurgia estética com uma lesão que não tenha sido controlada por aquele período de 2 ou 3 anos. Então, para ela antecipar essa cirurgia, por exemplo, a gente faz uma punção aspirativa. Ou, desculpa, uma biópsia, uma core biopsy. Outra possibilidade são aqueles casos em que a paciente recebe esse diagnóstico de lesão provavelmente benigna e ela se incomoda de ter esse provavelmente benigno e quer tirar qualquer dúvida. Também tem indicação de fazer uma biópsia para esclarecer essa lesão. E outras situações, por exemplo, pacientes que têm dificuldade de fazer esse controle rotineiro de 6 em 6 meses, porque mora longe, porque tem dificuldades de chegar, de ter acesso à clínica. Então, essas daí também, às vezes, mesmo sendo BIRADS 3, o médico opta por fazer a avaliação histopatológica. Mas aqui a gente vai trabalhar principalmente nessas categorias 4 e 5, tá? E que tipos de procedimentos diagnósticos existem? Existe a punção aspirativa por agulha fina, que ela é sempre orientada por ultrassonografia, não tem punção aspirativa orientada por mamografia ou por ressonância, e é utilizada em cistos, por exemplo, cistos assintomáticos ou sintomáticos, e nódulos provavelmente benignos. Aqui é uma exceção. Às vezes, a gente sempre vai preferir fazer a biópsia para avaliar histologia. Aqui a gente vai avaliar a citologia, mas às vezes a gente faz em nódulos provavelmente benignos em algumas situações. Por exemplo, quando a gente tem um nódulo provavelmente benigno, uma paciente com prótese, e aquele nódulo está grudado ali na prótese, a gente não tem como entrar com uma agulha grossa. Aí a gente pode fazer uma punção aspirativa, avaliar a citologia para afastar a malignidade. Mas sempre que a gente tem nódulo sólido, o método de escolha é a core biopsy ou biópsia por agulha grossa. Então, tem a punção aspirativa, a biópsia por agulha grossa, que é o que mais a gente usa, que pode ser orientada por ultrassonografia na avaliação de nódulos, ou orientada por mamografia nas microcalcificações de distorção arquitetural, ou no nódulo muito pequeno, quando a gente não consegue achar ele na ultrassonografia. Temos a mamotomia, que é uma biópsia a vácuo ou vácuo assistida, que é parecida com a biópsia, com a core biopsy. A gente também obtém fragmentos, mas os fragmentos aqui são muito maiores, porque é uma tecnologia mais avançada que utiliza um vácuo com uma agulha mais grossa, então os fragmentos são melhores. Esse procedimento também não é disponibilizado em grande parte do país, então um pouquinho mais restrito, porque é caro, o material é um pouquinho mais caro, mas ele é muito melhor que a core biopsy, principalmente na avaliação de microcalcificações. A gente também tem as marcações pré-cirúrgicas, quando a paciente tem alguma indicação de remoção cirúrgica de uma lesão não palpável, ela precisa de uma marcação daquela lesão, e a marcação pode ser feita por agulhamento, pelo Hall, que é uma marcação com radiofármaco, e aqui no sul do país, a gente faz a marcação com carvão, que é um carvão vegetal a 4%, que a gente injeta também junto da lesão, para facilitar e para tornar possível a identificação daquela lesão no momento cirúrgico, tá?
Então, vamos falar primeiro sobre a punção aspirativa e a biópsia por agulha grossa. A punção aspirativa é o método mais simples. A gente vai fazer aqui uma avaliação citológica. Por quê? Porque nós vamos usar uma agulha bem fina, num citoaspirador, acoplado com uma seringa de 20, a gente acopla aqui e coloca uma agulha fina, daquelas de agulha de injeção mesmo. Então, uma agulha fina, nós vamos até dentro daquela lesão, aspiramos com o vácuo que se forma aqui, e nós conseguimos fazer uma avaliação citológica. Então, por ser uma avaliação citológica, o que eu consigo dizer quando eu faço uma punção aspirativa no nódulo sólido ou no cisto? Eu consigo dizer se tem células malignas ou não, mas eu não consigo ver o arranjo dessas células. Então, se tiver células malignas, eu vou dizer, é maligno, ponto. Mas eu não vou saber se é um carcinoma in situ, se é um carcinoma ductal invasivo, se é um carcinoma lobular invasivo, porque ele não vai me dar esse arranjo, mas vai dizer se é benigno ou maligno, só isso, tá? Então, a gente faz em algumas situações, por exemplo, na avaliação de cistos, a gente chega com a agulhinha ali, orientado sempre pelo ultrassom, esvazia o cisto, manda para análise ou não manda para análise, dependendo da situação. Se for só uma punção de alívio, a gente pode não mandar para análise. Fazemos também punção aspirativa de linfonodo axilar, quando existe suspeita para infiltração secundária. A gente entra com a agulha bem na cortical do linfonodo, buscando ali lesões neoplásicas que demonstrem que existe uma infiltração neoplásica secundária. Então, aqui a agulha está bem na região do linfonodo, e aqui é a situação que eu falei, que é uma paciente que tem implante mamário, tem um nódulo pequeno, de características sugestivas de benignidade, mas eu não consigo chegar com uma agulha mais grossa aqui, porque eu corro o risco de romper o implante. Então, aqui, a gente, como é uma lesão de características benignas, eu consigo fazer só uma punção aspirativa, que essas células que a gente vai aspirar vai dizer se tem malignidade ou não. Né? Agora, se for uma lesão que seja suspeita ou muito suspeita para malignidade em uma paciente com implante mamário, a gente vai fazer a biópsia sim, dividir com ela a responsabilidade em relação a esse implante. Nos casos de BIRADS 4 ou 5, o diagnóstico, diagnóstico de definição ou de exclusão de malignidade, ele supera o risco de romper a prótese. Então, nesses casos, a gente faz sim a biópsia, mesmo correndo o risco de rompimento. E a gente divide essa responsabilidade com o paciente, tá bom? Então, aqui, sempre nessa situação com agulha fina, sempre citologia que a gente vai avaliar, não vamos ver o arranjo das células, e é sempre orientada por ultrassonografia. Aí nós temos a biópsia percutânea por agulha grossa. Então, como o próprio nome diz, é agulha grossa, lá é fina. E aqui a gente usa esse disparador, que é como se fosse uma pistola, que tem um jogo de duas agulhas, que uma entra e sai, formando um jogo, e faz uma coleta de fragmentos da lesão. Então, a gente coloca aqui a agulha, uma agulha grossa de 12 gauge ou 14 gauge, dentro dessa pistola, que entra na lesão e puxa um pedacinho e tira para a gente fazer a análise. A gente sempre faz com anestesia local e faz um piquezinho na pele para essa agulha não machucar muito a pele, tá? Pode ser feita com essa agulha pela mamografia e pela ultrassonografia. Lembrando que na ultrassonografia a gente vai olhar nódulos e na mamografia ou estereotaxia, que é o dispositivo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai tentar coletar material de microcalcificações suspeitas, tá? Aqui, diferente da punção aspirativa, nós vamos fazer uma avaliação histopatológica. Como nós vamos pegar pequenos fragmentos, são amostras mesmo histológicas do que está acontecendo dentro daquela lesão. Então, ali nós vamos ter as células formando arranjos. Esses arranjos vão dizer para a gente se a lesão é benigna ou maligna e que tipo de lesão é. Então, baseado nesses arranjos, eu vou dizer se é um carcinoma lobular, se é um carcinoma ductal, se é um carcinoma in situ, se é um carcinoma misto, então, ou se é um fibroadenoma, por exemplo, porque eu vou ver esses arranjos de células dentro desse fragmento, tá? Essa é a grande diferença da punção aspirativa. Então, a punção aspirativa, ela é muito mais limitada em termos de diagnóstico, tá? Então, quando for nódulo, eu vou fazer pelo ultrassom, quando for microcalcificação ou distorção, eu vou fazer pela estereotaxia, já mostro para vocês. Quando que eu vou escolher
um método ou outro método para direcionar o meu procedimento. Eu recebi o laudo e é um BIRADS 4, vou precisar fazer uma biópsia. Se for nódulo, preferencialmente eu vou fazer pela ultrassonografia. Só não vou fazer pela ultrassonografia se esse nódulo for tão pequenininho que eu não consegui achar na ultrassonografia. Aí eu vou fazer, então, pela mamografia, que é onde mostrou a lesão. Se forem microcalcificações ou distorção arquitetural, calcificação eu não vou ver no ultrassom, eu vou ter que fazer na mamografia, tá? Distorção arquitetural, às vezes eu vejo aqui, às vezes eu vejo aqui. Se eu ver na ultrassonografia, eu sempre prefiro ultrassom, mas se eu não conseguir ver, vai pela mamografia. Quando eu falo em mamografia, eu estou falando num dispositivo que é um equipamento à parte, que é acoplado no mamógrafo, que chama estereotaxia. Esse equipamento, ele é inserido ali no mamógrafo, e ele faz um cálculo matemático da posição onde eu vou colocar a agulha para adquirir os fragmentos daquele grupinho de calcificações que eu mostrei para vocês, que são, por vezes, muito pequenininhas. Então, é um cálculo matemático que é feito por esse dispositivo que nós colocamos no mamógrafo, e chama estereotaxia, tá? Então, aqui, um exemplo de como a gente faz. Então, aqui a gente tem um nódulo altamente suspeito, irregular, com essa área mais ecogênica em volta, né, esse aspecto microlobulado, né, dos seus contornos. Então, é um nódulo altamente suspeito para malignidade, tem indicação de biópsia. Nós chegamos com a agulha orientada aqui pelo ultrassom, a agulha chega bem pertinho da lesão, e depois, quando chega perto, nós disparamos aquela pistola, e a agulha entra e volta, e forma isso daqui. Então, ela entra na lesão e corta um pedacinho e tira para a gente. Nós coletamos pelo menos uns 5 bons fragmentos para fazer diagnóstico, tá? A literatura preconiza em torno de 7, em torno de. A gente olha a qualidade desses fragmentos. Se forem fragmentos bem constituídos, né, que não estejam tão deteriorados ou que não tenha tanta gordura, a gente considera como 5 um número bom. E a gente considera também que a gente acha muito facilmente lesões bem pequenas no ultrassom. Então, assim, esse método já é muito utilizado, a gente já tem muita prática de fazer isso, não só eu, mas o mundo todo já tem, e é muito fácil a técnica, tá? A gente entra olhando a posição da agulha, chega na lesão, aí faz o disparo, ele dispara e puxa de volta, e aí a gente tira o fragmento da agulha e manda para análise. É isso que a gente adquire, tá? Então, a gente coloca aqui, a gente costuma colocar um papelzinho desses de coador de café, que a gente coloca ali os fragmentos e manda para a patologia. A gente usa essa técnica aqui porque os patologistas daqui gostam mais de buscar esse pedacinho de papel ao invés de buscar os fragmentos soltos no formol. Manda no formol e aqui a gente vai fazer uma avaliação histopatológica, então, tá? E aqui, o dispositivo que eu falei para vocês. Quando são microcalcificações, como a gente está vendo aqui, são calcificações suspeitas, mas eu não vou achar isso no ultrassom. Então, eu tenho que procurar por outro método que me mostre mais facilmente essas lesões. São lesões suspeitas, então, calcificações aqui pleomórficas, agrupadas. Aqui eu tenho uma área de distorção arquitetural, outra paciente. Então, tem 2 indicações de biópsia aqui. Uma por micro, outra por distorção. Nenhuma das duas eventualmente eu vou achar no ultrassom. Não achando no ultrassom, eu vou ter que colocar na mamografia e nesse equipamento aqui, que é a estereotaxia. Então, essa estereotaxia, ela é acoplada aqui no mamógrafo e ela faz um cálculo matemático de quanto que eu tenho que entrar de posição da agulha e profundidade da agulha para alcançar essas áreas. Então, é feito esse cálculo e daí a gente faz a aquisição, olha aqui, ó. Aqui eu já fiz o cálculo, a agulhinha chegou na posição que eu preciso, eu faço o disparo e adquiro também alguns fragmentos, assim como foi feito no ultrassom, tá? Então, o próprio equipamento calcula a profundidade que a agulha vai ser inserida para acessar o alvo. E aí a gente dispara, confere para ver se pegou aquela localização e manda para análise. Aqui a gente vê as calcificações dentro dos fragmentos. Então, para conferir que a gente pegou aquela região que a gente gostaria realmente, a gente faz a radiografia daqueles fragmentos. E aqui mostra os fragmentos com as calcificações, significando que eu peguei o alvo certo. Também aqui a gente vai para análise histopatológica.
Aí nós temos o outro procedimento, que é um pouquinho mais restrito, que é a biópsia a vácuo. Mas, assim, o que nós temos de diferente? Aqui também nós vamos obter fragmentos. Só que nós utilizamos uma pistola com uma agulha bem mais grossa. Então, enquanto lá a gente usa uma agulha de 12 a 14 gauge, aqui a gente usa de 9 ou até de 7 gauge. Quer dizer que é bem grossa, quase a espessura de uma caneta Bic. Então, ela é bem grossa. Aí a gente faz, além de ter essa agulha mais grossa, ela tem um sistema de vácuo. Significa que a agulha entra, faz um vácuo para puxar assim, os fragmentos para dentro de um recipiente, que é esse daqui, e a gente vai adquirindo múltiplos fragmentos, que são fragmentos bem maiores e bem melhores do ponto de vista de avaliação patológica do que da core biopsy. Quando que é melhor a mamotomia do que a biópsia por agulha grossa? Nas microcalcificações. Porque nas microcalcificações a gente adquire, assim, em torno de 10 fragmentos. Aqui, a gente adquire, além dos fragmentos mais espessos, a gente pode adquirir uma quantidade bem maior, né, de, às vezes, 18 fragmentos. Então, a possibilidade de diagnóstico subestimado ou falso negativo, ela é bem minimizada com a mamotomia, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, umas microcalcificações, que são pleomórficas, aqui formando um trajetinho, né? Então, calcificações BIRADS 4, que precisa de biópsia, e a gente fez a biópsia por mamotomia. Se a gente pensar que naquela outra imagem, os fragmentos ali eram bem menores, e aqui a gente mostra que os fragmentos são mais espessos, aqui tirou bastante calcificação nesse, e nos outros menos. E o diagnóstico foi de carcinoma ductal in situ, obtido por biópsia a vácuo. E aí nós temos a outra forma de outros procedimentos que a gente faz, que é a marcação pré-cirúrgica ou localização pré-operatória. Muitas vezes a gente precisa, mesmo a gente tendo o recurso de biópsia percutânea, seja por core biópsia ou por mamotomia, às vezes tem indicação do paciente ir para a cirurgia para remoção de alguma lesão. Quando que o paciente vai para a cirurgia e sem ainda o diagnóstico? Por exemplo, quando ela fez a biópsia de uma lesão não palpável e deu que uma amostra que deu uma classificação que a gente chama de categoria 3, que tem uma lesão de potencial maligno incerto, ou seja, a biópsia mostrou que tem ali algumas células que são atípicas, mas não conseguiu definir pelos fragmentos se é maligna mesmo ou se só umas atipias focais, uma hiperplasia, por exemplo. Nessa situação, tem que ir para a excisão cirúrgica, a lesão é não palpável, eu preciso marcar. Quando houver discordância entre o resultado anatomopatológico e obtido pela biópsia e as características da imagem. Eu fiz uma biópsia de uma lesão que eu achei que era suspeita e o diagnóstico veio benigno. Será que não houve algum desvio, né, da agulha no momento da biópsia? Então, a gente não concorda e sugere excisão cirúrgica. Lesões que não são palpáveis são suspeitas quando a BAG não é possível. Então, o paciente, por algum motivo, não pode fazer a biópsia por agulha grossa, seja porque tem alguma restrição em relação a comorbidades, por exemplo, e aí ela precisa ir direto para a cirurgia. Aí a gente tem que fazer a marcação pré-cirúrgica. A marcação, ela pode ser orientada pela mamografia, pelo ultrassom e também pela ressonância magnética, porque tem situações em que a gente identifica lesões na ressonância, que são lesões suspeitas e que não aparecem nem no ultrassom nem na mamografia, mas eu não posso deixar aquela lesão sem esclarecimento. Então, eu preciso fazer a biópsia cirúrgica, às vezes, fazendo uma marcação pré-cirúrgica. Que técnicas que existem? O agulhamento com fio metálico, a marcação com ROL, que é o com radiofármaco, que é o Tecnésio 99, e aqui no sul a gente faz a marcação com carvão, tá? Agulhamento. Qual que é o material que nós usamos? É uma agulha, que vem uma agulha guia, com um fio no interior, e esse fio é um fio que tem um anzol na ponta. Então, a gente entra com essa agulha guia na lesão, atravessa a lesão, quando é orientada pela ultrassonografia, depois a gente tira a guia e faz uma manobra em que a gente empurra um pouquinho o fio e tira a agulha. Aí, esse anzol se fixa no tecido mamário e só vai ser removido cirurgicamente. Então, esse é o agulhamento. A gente faz com anestesia, tá? Então, a gente faz essa agulha guia, né, que tem tamanhos variados e pode ser orientado tanto pelo ultrassom, pela mamografia ou pela ressonância.
Aqui é o exemplo quando é pela ultrassonografia. Então, nós temos aqui um nódulo que teve indicação de remoção cirúrgica, nós entramos com a agulha, atravessa o nódulo, tá? Aqui não mostrou, mas ela já atravessou o nódulo. Quando atravessar, a gente faz essa manobra de empurrar um pouquinho aquele fio que é bem fininho que está dentro, eu empurro um pouquinho, enquanto que eu tiro a guia. Aí fica ali o fio metálico atravessando a lesão, e o cirurgião vai atrás desse fio metálico e sabe que onde tiver o fio, a gente vai dizer para ele se ultrapassou ou se ficou dentro da lesão, né? O ideal é sempre ultrapassar, e vai dizer que para ele que depois que a ponta do fio ficou 1 centímetro, por exemplo, da borda da lesão. Então, ele vai palpando ali e quando chega na bordinha, ele sabe que chegou na lesão e retira a lesão com tranquilidade. Pode ser feito pela estereotaxia, né, ou pela mamografia, que é um outro tipo de localizador que a gente praticamente não usa mais, que tinha um campo fenestrado, mas assim, pela estereotaxia, a gente vai fazer nas microcalcificações. Então, a gente vai calcular por aquele cálculo matemático, vai colocar o fio também da mesma forma, com aquele guia. Quando chegar na localização, nós vamos fazer aquela manobra de empurrar o fio e tirar a guia, e aí vai ficar aquele fio marcando as microcalcificações. O cirurgião vai lá, acompanha a posição daquele fio na cirurgia, sabe que essa parte mais espessa está sobre as microcalcificações, e aí ele vai tirar um bloco, né, para análise histopatológica. E aqui a gente vai fazer a análise da peça cirúrgica para ver se realmente as calcificações foram removidas. Tá? Aqui, como é feito aquele cálculo matemático, a gente faz um cálculo baseado em umas incidências que a gente adquire em 15 graus, e daí ele faz aquela triangulação e calcula a profundidade, tá? Basicamente é isso, aí a gente coloca a agulha guia, vê se está localizado na posição, tira a agulha e deixa o fio metálico, que o fio metálico ficou sobre as calcificações. E a gente faz daí incidências complementares mostrando a posição da agulha em relação às microcalcificações. E aí nós temos a marcação com carvão, que é uma técnica que é mais utilizada aqui no sul do país, que utiliza um carvão mesmo, que parece uma tinta nanquim, que é uma suspensão de carvão vegetal estéreo, que a gente manda preparar, é um produto assim bem barato, então foi uma oportunidade que a gente viu de oferecer de forma mais rápida o procedimento de marcação do que o agulhamento. O agulhamento, apesar de não ser assim tão caro, ainda na rede pública a gente tem alguma restrição, enquanto que o carvão é muito mais barato e tem assim a vantagem de não precisar ser feito 24 horas antes. Eu esqueci de falar ali, o agulhamento tem que ser feito no prazo máximo de 24 horas. Eu tenho que agulhar e o paciente tem que ir para a cirurgia nessas 24 horas sob o risco de infecção. Então, essa é uma restrição. O carvão, a gente pode injetar bem antes, eu posso injetar 15 dias antes, não tem problema, é um material inócuo que eu injeto marcando aquela lesão, e daí o paciente pode ir para a cirurgia bem mais tempo depois, tornando assim a logística muito mais facilitada. O que eu injeto é isso daqui. Então, pego uma seringa com esse líquido que parece uma tinta nanquim, e eu utilizo uma agulha grossa, porque esse material ele é um pouquinho mais espesso, ele pode entupir a agulha. Chega na área das calcificações, se for pela mamografia, ou junto ao contorno anterior na ultrassonografia. Então, assim, aqui tem um nódulo que tem características suspeitas, ele é mais redondo, ele tem as margens microlobuladas, tinha indicação de remoção cirúrgica, já tem o diagnóstico de câncer, eu chego ali com a agulha bem na borda da lesão, injeto o líquido, que o líquido fica preso aqui, ele não é absorvido, então assim, ele vai ficar preso aqui, e a única forma de tirar esse carvão é pela cirurgia. Então aqui está a lesão, e aqui está o carvão que foi injetado adjacente àquela lesão. E o que fica na pele é só uma marquinha aqui, né, na pele, não é a mesma paciente, mas fica marquinha na pele de onde a gente entrou, que também facilita o médico de saber, né, onde está aquela lesão, tá? Então, é uma técnica muito utilizada por aqui, tem essa vantagem de ser mais barata e de ter essa possibilidade de fazer até 1, 2 semanas antes do procedimento cirúrgico.
Pode ser feito também pela ressonância magnética. Na ressonância, quando a gente identifica uma lesão que nós não achamos no ultrassom e na mamografia para fazer a biópsia, às vezes a gente tem que fazer ou a biópsia a vácuo, que existe uma agulha, que é uma agulha não ferromagnética, então ela é compatível com a ressonância, mas só por mamotomia que tem, por biópsia, core biopsy não tem. E aí a gente faz uma triangulação também. A gente coloca essa grade aqui na ressonância magnética, aí faz umas sequências, observa onde cai a lesão desses buraquinhos e a gente calcula aqui a distância que a gente vai colocar em termos de profundidade da agulha. Aí a gente faz novamente mais uma sequência, olha onde a gente vai injetar, injeta e o paciente vai para a cirurgia. Pode ser feito também nesse tipo de equipamento, que é um equipamento que usa muito pouco, que é a mamografia com campo fenestrado. Aqui é um exemplo de como a gente faz na ressonância. Essa é uma paciente de alto risco, que fez exame com a gente, e nós detectamos essa área de realce não nodular na mama direita. Como era uma área de realce não nodular que não tinha no exame anterior, nós consideramos suspeita, e não aparecia nem na mamografia, nem no ultrassom, tá? Então, era essa região aqui. Nós optamos, então, por fazer a marcação pré-operatória com carvão. O paciente foi para a injeção com carvão, então, olha, aqui está a agulhinha, a gente faz naquele campinho fenestrado que eu mostrei para vocês, cheio de quadradinhos, os quadradinhos estão aqui, chega na posição ali onde está aquela área de realce pelo contraste, a gente identifica a posição da agulha, a agulha está aqui, injeta o carvão e a paciente sai para fazer a cirurgia, pode ser feita até 2, 3 semanas depois. Nesse caso, ela fez na semana seguinte, eu até entrei na cirurgia com ela, tirou esse bloquinho aqui de tecido mamário e era um carcinoma ductal in situ. A outra forma de marcar é a marcação com radiofármaco, que é o ROL, né, que utiliza o tecnésio, e pode ser orientado tanto pelo ultrassom, mamografia e ressonância. A injeção é muito parecida com a do carvão, e a gente pode até associar com carvão em lugares onde utiliza o carvão com frequência, como aqui, né? E a técnica é igual. A gente vai colocar naquela agulhinha uma quantidade bem menor do que do carvão. Aqui a gente usa 0,1 ml, que é um material radioativo. Então, numa agulha bem fininha, numa seringa pequena, mas uma agulha mais espessa. Aí nós vamos injetar no contorno anterior da lesão, tá? Então, a gente vai injetar essa pequena quantidade no contorno anterior da lesão pelo ultrassom, se for na estereotaxia, na área de calcificações, se for na ressonância, na área de realce ou de nódulo que apareça na ressonância. Importante é que depois que injetar, o paciente vai para a medicina nuclear, a gente vai fazer algumas imagens, deixa eu só voltar aqui, para ver se, lá na medicina nuclear, para ver se está na posição, ele vai mostrar que o radiofármaco vai brilhar aqui, vai mostrar que foi uma quantidade adequada, e o paciente vai para a cirurgia. A cirurgia, depois que a gente injeta o radiofármaco, tem que ser feita no máximo em 12 horas. Então, aqui a gente já tem um tempo menor ainda do que do agulhamento. Isso acaba sendo uma dificuldade, tá? Outra dificuldade, uma vez que a gente usa o radiofármaco, a gente tem que ter esse equipamento aqui que chama Gamma Probe. Esse Gamma Probe, ele tem esse material aqui, que parece um transdutor, né, que a gente usa no ultrassom, mas é um probe desse equipamento. O que ele faz? A gente entra com esse equipamento na cirurgia, ele dá um sinal sonoro onde tem a radiação. Então, se eu injetei aqui nessa localização e ele coloca o probe ali, ele vai ajustar o equipamento e o equipamento vai dá um sinal sonoro dizendo, ó, aqui que tem material radioativo, então é aqui que você tem que operar. E nesse caso, olha, ele colocou aqui, mostrou que estava aqui a lesão, depois ele colocou todo o aparato aqui, os campos, tudo direitinho, tirou a lesão aqui, e daí ele saiu daquele campo e pegou o pedacinho, né, do material que foi obtido da mama, colocou o probe de novo, mostrando que agora estava tocando aqui, então estava fazendo um sinal sonoro aqui, e aqui já não estava mais. Significa o quê? Que ele conseguiu tirar aquela lesão. Então, é dessa forma que funciona a marcação com Gamma Probe, tá? A marcação com tecnésio, tá bom? Então, assim, o que tem de procedimentos diagnósticos são esses, né, são os principais, as indicações são essas que eu passei para vocês, e agora, assim, vou passar bem rapidinho alguns exemplos práticos, assim, para vocês verem como que a gente tem que lidar
com uma situação de laudo, com outra situação de laudo, para vocês saberem direcionar o diagnóstico do paciente, tá? Lembrando de novo daquela tabela, que vocês não podem esquecer nunca, e que nós vamos ter aqui como diagnóstico, como lesões, classificação positiva categoria 3, em que a gente vai acompanhar em curto prazo. As categorias 4 e 5 sempre vão para biópsia, tá? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Então, essa é uma paciente de 36 anos que veio com queixa de nódulo palpável na região retroareolar da mama esquerda via 15 dias, tá? Então, quando tem queixa de nódulo palpável na mama, como eu falei para vocês, o diagnóstico, o exame de escolha é a ultrassonografia em qualquer faixa etária. Se a paciente tiver mais do que 40 anos, a gente pode fazer também a mamografia, mas a ultrassonografia sempre, tá? Porque é aquele método que vai permitir que a gente coloque o transdutor em cima da área palpável e defina se existe ali alguma alteração, às vezes não tem, às vezes é só um adensamento por alteração no ciclo hormonal, ou às vezes tem lesão, que a gente vai definir se é sólida, se é cística, se for sólida, se tem alguma característica suspeita para malignidade. Nesse caso, a paciente tinha a queixa de nódulo havia 15 dias, e nós identificamos isso aqui, que é um nódulo cístico, né, anecóico, ovalado, bem circunscrito, regular, com sombra acústica, então um cisto simples, tá? Cisto simples, a categoria é 2. Nesse caso, a paciente estava com esse nódulo palpável, se ela quiser puncionar porque está doendo, pode até puncionar, mas a categoria é 2, não precisa nem fazer o controle, tá? Já essa outra paciente é uma de 86 anos. Ela veio com queixa de nódulo palpável na mama direita havia 6 meses, aqui faltou os meses, né? Quando a gente olhou na ultrassonografia, nós identificamos esse nódulo. É um nódulo sólido, né? Então ele não é tão escuro quanto aquele que a gente viu. É um nódulo sólido, formato irregular, margens microlobuladas, né? Aqui tem uma sombra acústica posterior e microcalcificações internas. Então, ela tem múltiplos achados suspeitos para malignidade. Esse é o tipo de nódulo que vai vir para a gente, BIRADS 5. Por quê? Porque ele tem várias características suspeitas de malignidade, além disso, ó, palpável, e numa paciente idosa. Então, nesse caso, a gente tem que proceder à biópsia. Como que a gente vai fazer a biópsia? Aqui, sem dúvida, pelo ultrassom, né? É uma lesão grande, bem visível no ultrassom, então que a gente não vai ter dificuldade nenhuma de fazer a biópsia orientada por ultrassonografia, tá? Essa é uma outra paciente que veio fazer exame de rastreamento, e nós identificamos esse nódulo aqui. É um nódulo sólido, ele é oval, ele é horizontal. Quando a gente passa aqui o lápis em volta, a gente identifica que ele tem as margens circunscritas. Então, ele tem características sugestivas de benignidade. Provavelmente é um fibroadenoma. Mas a gente, por conta daqueles 2%, nós vamos classificar na categoria 3. E aí nós vamos sugerir fazer o controle em 6 meses, por ultrassonografia. Ele aparece no ultrassom, nós vamos fazer o controle pelo ultrassom. Como que é feito esse controle? Então, para a gente não se perder e ficar fazendo controle ad eterno, porque acontece isso muito. Então, às vezes, o paciente fica ali fazendo vários controles, tem 5, 6 anos e continua fazendo controle e ninguém abaixa para o FIRADS 2. Então, numa lesão categoria 3, a gente faz assim. Em 6 meses, a gente faz um novo exame. Se continuar tudo igual, vai continuar a categoria 3. Aí, nós vamos fazer mais um exame em 6 meses. Aí, tiver tudo igual, não cresceu, não mudou, vai continuar a categoria 3. Aqui, gente, a gente já vai ter 1 ano do início do procedimento, do início da investigação. Então, aqui já fez 1 ano, então fez 12 meses, aqui eu já posso fazer controle anual, eu não preciso mais fazer semestral. Então, na verdade, a paciente só vai ter um exame adicional aqui, que seria de 6 meses após o primeiro exame. Depois começa a ser anual, não precisa ser de 6 em 6 meses direitinho, tá? Então, aqui vai ser anual, se tiver tudo bem, tudo igual, não mudou nem tamanho, nem morfologia, vai continuar, se tiver estável por 2 a 3 anos, volta a ser categoria 2, tá? O que é 2 ou 3 anos? A gente prefere 2 anos para nódulo, esse fibroadenoma, e 3 anos para a gente acompanhar microcalcificações, tá? Então, na categoria 3, a gente acompanha por 2 a 3 anos, e depois
reclassifica na categoria 2 se não houver nenhuma mudança, tá bom? Essa é uma outra paciente de 50 anos. Veio com nódulo palpável na mama esquerda, com crescimento clínico, ela mesma sentiu que cresceu. Quando nós fizemos a mamografia, nós identificamos esse nódulo, é um nódulo arredondado, circunscrito, que a gente consegue ver todas as margens dele, mas o que chama atenção aqui, a densidade, é uma densidade maior do que do tecido adjacente. Então, aqui a gente já poderia dar um BIRADS 4, mas foi dado um BIRADS 0. Tá, foi dado um BIRADS 0, a gente fez a ultrassonografia e identificou este nódulo. É um nódulo, assim, oval, mas um pouco mais quase redondo, né? Então, é um nódulo, olha, 4,4 por 3,3, é um nódulo quase redondo, discretamente heterogêneo, com reforço acústico posterior, mas a gente valorizou a queixa clínica da paciente. Ela falou que tornou-se palpável esse nódulo e que estava crescendo. Então, nessa situação, é muito importante valorizar o aspecto clínico. Está palpável e está crescendo. Está crescendo, a gente tem que valorizar e tem que afastar a malignidade. Então, aqui a gente fez classificação categoria 4, a biópsia tem que ser orientada por ultrassonografia, porque é bem visível na ultrassonografia, e o diagnóstico dessa paciente foi de um tumor filóide, tá? Então, o tumor filóide maligno, ela evoluiu muito mal, essa paciente, porque o tumor filóide é um tumor que recidiva muito, no caso dela, ela fez a mastectomia com reconstrução e recidivou em cima da reconstrução. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico o quanto antes. Essa outra, uma paciente de 36 anos, veio com nódulo palpável no quadrante supralateral da mama direita de aparecimento rápido e doloroso. Nesse caso, o médico pediu os dois exames, pediu a mamografia e pediu a ultrassonografia. Tudo bem pedir a mamografia, mas ultrassom sempre, tá? Então, aqui na mamografia nós identificamos, então, o nódulo oval, as margens aqui estão encobertas nessa porção, mas aqui elas são circunscritas e a densidade é parecida com a do parênquima. Então, o nódulo BIRADS 0, tá? E aí fez a ultrassonografia, nós identificamos esse nódulo. É um nódulo cístico, anecoico, aqui a gente vê que tem um conteúdo um pouquinho mais espesso, mas é um nódulo de aspecto cístico, tá? Então, nesse caso, era um BIRADS 2, estava doloroso, o que a gente fez? A gente fez uma punção aspirativa, mas nesse caso, não para diagnóstico, mas para alívio dos sintomas. Então, é um BIRADS 2, a gente fez a punção aspirativa com agulha fina, orientada sempre pelo ultrassom, quando é punção aspirativa, e daí fez o esvaziamento para alívio dos sintomas, tá bom? Outra paciente, essa paciente de rastreamento, paciente assintomática, e nós identificamos essas microcalcificações, são microcalcificações heterogêneas, pleomórficas, com uma distribuição segmentar. Ela pega uma área grande da mama e indo em direção à papila. Isso é segmento mamário. Então, segmento mamário em calcificações pleomórficas é um BIRADS 4. Só que aqui, como que a gente vai fazer a investigação? São microcalcificações. Microcalcificações, a gente pode até ver no ultrassom, mas frequentemente a gente não vê ou vê mais ou menos. Então, a gente tem que ir para aquele método que vai mostrar melhor essas calcificações, que é a mamografia. Então, aqui a gente vai fazer a biópsia por estereotaxia, que é pela mamografia. Então, a gente faz aqui voltada para essa região e depois faz biópsia, faz a radiografia dos fragmentos. Nesse caso, deu carcinoma intraductal. Outra situação, aqui também tem uma área de distorção arquitetural, a gente vê que está repuxado o tecido mamário, com microcalcificações, que nessa posição elas até parecem mais espalhadas, mas são calcificações pleomórficas também com distorção arquitetural. Aqui também uma categoria 5, porque estava palpável isso, mas a gente conseguia ver melhor pela mamografia, e daí a gente fez pela estereotaxia, e aqui mostrando as microcalcificações que nós adquirimos, e era um carcinoma ductal infiltrante. Aqui, então, é a biópsia por estereotaxia, tá? Micro igual estéreo, tá bom? E, por fim, aqui essa é uma paciente que ela já passou pela fase lá de investigação, veio com um BIRADS 4, a gente biopsiou esse nódulo e ele veio como um fibroadenoma hipercelular, que eles chamam, quando ele não consegue definir se é um fibroadenoma mesmo ou se é um tumor filóide. Aí tinha indicação de fazer a remoção cirúrgica. Como era uma lesão não palpável, a gente
fez a indicação de fazer o agulhamento pré-cirúrgico. O agulhamento, então, foi feito. A gente entra com aquele com a guia, atravessa a lesão, aí faz aquela manobra, tira o fragmento e deixa o fio. Aí o fio está aqui, estou demonstrando que o anzol atravessou o nódulo, e aqui está todo o fio, para que ele retire com segurança essa lesão, tá bom? Então, era isso, gente.